Brasil. A gente está aqui com a Camila, a pedagoga Camila. Nós vamos fazer uma entrevista sobre a atuação dela no EJA. Tudo bem? Camila, se você quiser se apresentar para nós, né? E falar um pouquinho da sua formação antes da gente começar, então. Beleza. Então, como já apresentou, meu nome é Elga Camila. Eu sou formada em Pedagogia com habilitação nas séries iniciais e Educação Especial. E tenho 2 especializações, uma delas é a Gestão Democrática da Escola Pública e a outra que eu acabei de concluir sobre Supervisão, Orientação e Coordenação Pedagógica. Formada já há 17 anos, tenho 2 padrões, um padrão como professora docência 1 na Prefeitura de Curitiba e o outro padrão como pedagoga no Estado. Estou atualmente na direção de uma escola municipal e à noite, como pedagoga no Estado, trabalhando com a educação de jovens e adultos. Esse é o meu 3º ano trabalhando com o EJA. Também já trabalhei na formação de docentes aqui em Piraquara. Acho que é isso. Camila, nós estamos aqui com a Daniele e o Jean, que também fazem parte da equipe que vai fazer a entrevista. Então, Camila, eu vou fazer a primeira pergunta para você sobre o EJA, né? Sobre a sua atuação no EJA. Quais as maiores necessidades educativas que você observa no decorrer do processo de aprendizagem desse público? A questão da metodologia. E a flexibilização, porque a gente precisa ter um olhar em adequar as necessidades do estudante, assim como a gente faz com as crianças nas séries iniciais, né? O EJA é um público que, assim, nós temos várias idades que terminaram, concluíram ou pararam, né? O fundamental, por exemplo, há bastante tempo. Nós temos uma clientela muito diversificada no EJA, então tem que ser uma metodologia, o acolhimento e a elaboração do trabalho tem que ser focado justamente numa metodologia que seja flexível à necessidade do estudante. E também o professor acaba tendo vários tipos de avaliação, vários tipos de aula dentro da sala de aula. Uma coisa que acontece no EJA é assim, nós temos, desde o ano passado, né, a CED mudou a estrutura, sistema do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Antes, por exemplo, a gente, aqui em Piraquara, no Colégio IEDO, nós trabalhávamos no formato como se fosse CEBEJA. O CEBEJA, ele tem, a gente chama que tinham aulas no coletivo e no individual. No coletivo eram turmas... Um pouquinho. Então, assim, nós tínhamos o formato individual e coletivo até final de 2019. Em 2020, o Estado mudou a estrutura do EJA. Agora são todos coletivos, né? Porque essa é uma estrutura que eles têm só para CEBEJA. A nossa escola não é mais CEBEJA, agora é EJA, então mudou a estrutura também, o formato, a questão do tempo e dos horários para os alunos fazerem as aulas. Né? Por exemplo, antes a gente tinha o que a gente chamava de individual, que eles podiam fazer até 4 disciplinas, mas a escolha deles ia ser de acordo com o horário e a disponibilidade de cada estudante. Agora não, agora é fechado isso, é engessado isso. Então, nós temos, por exemplo, o 1º, 2º, 3º e 4º semestre. Em cada semestre existem 4 disciplinas, mas o aluno só pode fazer aquela no fundamental, né? São 12 e 13 no médio, então ele podia escolher quais eles queriam fazer. Geralmente eles iniciavam já eliminando, o que eles chamavam, né? Eliminavam já a educação física, arte, que era uma carga horária menor, alguns. Outros começavam por português e matemática, que são os componentes com maior carga horária, tanto no fundamental quanto no médio, né? Então era mais flexível para o aluno. Agora não. Por exemplo, um aluno que terminou as séries iniciais do ensino fundamental e não fez os anos finais do fundamental, ele entra no 1º semestre. No 1º semestre, ele faz português 1, arte 1, ciências 1 e geografia 1. Daí, no 2º semestre, ele faz os mesmos 4 componentes, 2. Isso para quem não fez nada do 6º ao 9º ano. Porém, tem aquele que
fez o sexto e o sétimo, só precisa fazer o oitavo e o nono. Então, ele vai começar no terceiro semestre, que daí ele vai, na verdade, ele não vai começar no terceiro, ele já começa no segundo semestre, faz a parte 2 das disciplinas, e daí faz o quarto semestre, que é o 2 das outras 4 disciplinas. Então, assim, seria o número ímpar e só par para quem elimina. A gente fala em eliminar porcentagem. Quem fez sexto e sétimo ano, elimina 50%. Se fez só o sexto ano, elimina 25%. Então, também tem todas essas coisas. E o que acontecia muito, agora, desde que começou a pandemia, está um pouco diferente isso, né? Mas, assim, o professor, ele tinha dentro da sala de aula aquele estudante que fazia 100%, mas tinha aquele que eliminava 25%. Então, ele precisava ter 2 tipos de planejamento. E dentro dos 2 tipos de planejamento, ele também precisava, aquilo que eu falei inicialmente, flexibilizar, porque nós temos aquele adolescente que foi excluído do regular porque não dava conta, por questões comportamentais, ou porque não havia um trabalho de... Enfim, ou não tinha algum diagnóstico, por N situações, né? Então, ele foi excluído do regular do diurno. Era convidado a estar no noturno. O convidar que tinha-se muito, né? Ou aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa que não pôde fazer na idade regular, no mercado de trabalho, tinha que trabalhar, ajudar a família, a gente sabe das histórias que tem na EJA, né? Então, esse também precisa de um outro tipo de encaminhamento. Você não vai dar o mesmo tipo de aula para um adolescente de 17 anos que mora com os pais, não trabalha e só quer saber de festa, do que com um senhor de 50 anos que trabalha, que sustenta uma família, que está no mercado de trabalho há muito tempo. A aula também tem que ser diferente para a faixa etária. Além da aula ser diferente pela porcentagem que eles fazem, ainda tem a diferença também pela idade e pela necessidade de cada um. Então, o trabalho com a EJA, ele é bem complexo. Mas essas mudanças de metodologia, Camila, você acha que complicou tanto para os professores quanto para os alunos ou facilitou? Opinião pessoal, complicou. Ela engessou um pouquinho algumas ações, mas, porque assim, a escola que eu tô, ela era CBEJA até 2016, porque ela usava um prédio de uma escola municipal, né? Essa escola, ela só funcionava no período noturno, porque ela usava um prédio da prefeitura municipal, que tinha uma escola, tem uma escola municipal no diurno, então ela só podia ficar à noite, então era CBEJA. Quando o Estado, desculpa, quando o Estado mudou essa escola pela demanda para um outro prédio alugado, ela passou a ter os 3 turnos, ela deixou de ser CBEJA, porque dela tem agora o ensino regular no diurno, tanto da manhã quanto da tarde. Então, daí ela deixou de ser CBEJA por isso, porque mudou o prédio, muda a estrutura, muda a oferta que a instituição tem, então muda também, de CBEJA mudou para EJA, ela passa a ser uma escola de médio e educação de jovens e adultos em nível fundamental e médio. Então, assim, a gente teve que se adequar a essa mudança que o Estado oportunizou para as escolas de EJA. Nós, ainda como vínhamos do CBEJA, ainda conseguíamos essa autorização especial, que até a partir do ano passado já não conseguimos mais. Mas eu acho que isso dificultou, porque agora tem alunos que eles podem levar mais tempo para concluir do que antes. Porque antes, assim, ao longo do ano, o EJA é semestral, é por semestre, né? Não é anual. O regular é anual, o EJA é semestral. Então, assim, ele fazia 2 disciplinas que tinham maior carga horária, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, em inglês, no fundamental, ele fazia 2 noites, que equivalia a 8 aulas semanais. Aí ele conseguia fazer mais educação física, que era mais 4, e mais história, que era mais 4. Fechava as 20 aulas na semana. Terminou inglês ou história, que tinha 8, ele já podia fazer inglês, ou ele fazia outras de 2, que ele tinha o máximo de 4 disciplinas que ele podia fazer por semestre. Por semestre, não, ao mesmo tempo.
Mas ele não terminava só em junho. Março ele podia já terminar, ele já se matriculava em outra. A gente já matriculava em outra disciplina para ele ir fazendo. Por conta que essas porcentagens de eliminação, 25, 50 e 75%, isso favorecia ele conseguia terminar em menor tempo. Agora está engessado. Por exemplo, assim, nós temos lá no ensino médio, eu estou dizendo porque são casos que nós temos lá hoje, nós temos dois alunos que eles fazem o terceiro semestre da EJA para fazer filosofia. Aí eles precisam fazer química. Mas a química não está no terceiro semestre, que é o que eles estão fazendo. Só tem no segundo semestre ou no quarto semestre. Então, neste primeiro semestre de 2021, eles fazem uma disciplina. Porque assim, para não confundir, é como se fosse bloco. Então, num bloco, ele tem 4 disciplinas. Mas ele está fazendo uma disciplina que está num bloco, e depois ele vai fazer outra disciplina que está em outro bloco. Então, ele vai levar o ano inteiro. E antes ele podia fazer no individual as 2 juntas e terminar em 6 meses. Então, são alguns engessamentos que prejudicou os estudantes. Acaba complicando mais, né? Sim. Mas a gente vai estender um pouquinho isso aí depois no final. Mas eu vou te perguntar agora. Eu quero que você conte como que ocorre esse processo de alfabetização no EJA. Por exemplo, as metodologias utilizadas, né? Algumas atividades da sistematização, o tempo necessário para essa efetivação toda. Como eu falei, depende muito da demanda. Basicamente, eu trabalho com anos finais do ensino fundamental e médio. Né? Quando você fala em alfabetização, você está se referindo aos anos iniciais da EJA, né? Que ele é ofertado pela prefeitura. Então, assim, você vai ensinar a pessoa, por exemplo, a ler e escrever, né? Vamos pensar assim, um senhorzinho, uma senhorinha, você vai ensinar eles a ler e escrever sem ser coisa infantilizada. Que esse é o maior problema, que tinha-se muito essa visão antigamente da questão de infantilizar. Na verdade, nem era infantilizado, era pela cartilha até, né? Depois, não, nós precisamos contextualizar as atividades para o EJA. Então, assim, ainda ocorre de alguns professores escorregarem na maionese e infantilizarem. Não, eu tenho que fazer uma atividade simplificada para ele dar conta de ler e escrever, aprender, né, a decodificar aquelas siglas, consignas que para ele são símbolos só, né, depois que ele aprende que aquilo é uma letra, que a junção daquilo forma um som, a junção de sílabas forma uma palavra para formar o texto, que a gente parte do micro para o macro na alfabetização, né? Porém, tudo a gente tira do texto, mesmo partindo, né, a criança no início, ela aprende, né, as vogais, depois para conhecer o alfabeto completo, aí fazer a junção do B com o A, o F com o E, aí depois ele vai na palavra, e daí reconhece aquela palavra no texto, mas tudo bem o trabalho a partir do texto. Com o adulto, você vai fazer um texto, mas que seja um texto conexo com a realidade dele. Então, assim, é um adulto, você vai falar do quê? Do mercado de trabalho. Você pode trabalhar com receita, que é uma coisa que conhecem muito. A questão de como está hoje é um momento pandêmico, entendeu? Mas você precisa utilizar o contexto do aluno para, do contexto dele, trazer para o conteúdo e daí elaborar a tua aula com base nisso. Então, a primeira coisa que na educação de jovens e adultos a gente precisa ter é o contexto deles. Mercado de trabalho, é muita coisa. Hoje, por exemplo, uma coisa para você trabalhar tanto com a criança quanto com os adultos, em qualquer tipo de alfabetização, é questão do rodízio de água, é uma realidade para todo mundo hoje. É verdade. Nós temos. E todos já sabem na ponta da língua, sabem por quê, sabem o que está acontecendo. Então, dali é uma realidade, é uma coisa que eles conhecem, daí daquilo você começa a discussão e vai trazendo para o conhecimento sistematizado. É uma coisa que a gente sempre tem muita orientação das nossas professoras que trabalham com EJA, né? Em relação a isso mesmo, trabalhar com o aluno do EJA no contexto social que ele está inserido, na realidade de trabalho que ele atua, né? No caso, até a gente teve eu não lembro se foi uma palestra, uma aula, inclusive, que teve a questão de, por exemplo, vou trabalhar a alfabetização, ou no caso,
qualquer área de ensino com um aluno do EJA, por exemplo, um caso de um pedreiro, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer ele para cá? Vamos falar desse tijolo, ele entende bem. Então, ele vai conseguir associar, assimilar a palavra, tal. Nesse sentido, acho bem legal, né? Trazer a questão do contexto social mesmo. Isso. Até no caso da alfabetização, né? Precisa trazer a realidade do estudante. Exatamente. Camila, eu vou passar a palavra para o Jean, então, para ele fazer as perguntas, tá? Aí depois, na sequência, a Dani faz e daí a gente vai terminar. Vamos fazer, nós vamos conversar mais um pouco, claro. Daí a gente finaliza depois, tudo bem? Tá, beleza. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Jean, eu sou acadêmico de pedagogia, eu também estudo com a Catila, juntamente com a minha esposa, com a Daniele. É um grande prazer aí poder estar entrevistando a pedagoga. Para iniciar, eu começo com a seguinte pergunta. Quais os maiores desafios que você, na sua experiência como docente, encontrou e até hoje encontra ao trabalhar com EJA? Como eu falei, uma dos grandes entraves foi a questão, por exemplo, da mudança do sistema para EJA, que eu acho que isso não favoreceu tanto o estudante. Nós temos um problema bem grande, assim, que eu trabalho à noite, mas eu sou chamada para reunião e informações de dia. De dia eu estou em outra mantenedora. Então, essa é uma briga muito grande, nossa, do EJA, estadual, eu acho que é de todo o estado isso, é uma briga nossa que reuniões, formações, capacitações, qualquer coisa tem que ser no meu turno de trabalho. Né? Então, mas as pessoas que trabalham, por exemplo, na mantenedora, numa secretaria de educação, ou caso assim, elas trabalham no diurno. Então, esse é um grande entrave que nós temos hoje, a questão, né, ou a mantenedora abrir para que a pessoa possa trabalhar tarde e noite, e daí nos assessorar, fazer formações. Então, assim, nós temos alguns entraves em relação a isso. Essa é uma briga minha, e da outra pedagoga que trabalha comigo à noite também, ela também tem município de dia, né? E lá eu trabalho manhã e tarde, município ela também. Então, a gente briga, porque constantemente a gente é chamada para reunião de manhã, de tarde, a gente fala, nosso horário de trabalho é à noite. Estou em outro local agora. Aí, se eu participo dessa, eu deixo de fazer o meu trabalho na outra mantenedora, que é um problema. Eu estou na direção, mas eu não sou diretora, eu sou pedagoga. Né? Eu estou, mas nesse momento, eu estando, tenho que ficar, no mínimo, para mais 8 horas diárias na mantenedora, que eu estou na direção. Esse é um entrave. A questão, né, das reuniões, das formações. Pouquíssimo material didático. Esse é um problema bem grande da falta de material didático específico para essa clientela. Vamos pegar o livro didático. O livro didático ele tem. Anos iniciais, anos finais de ensino médio. Não tem para EJA. Não tem livro didático próprio para EJA. Né? Então, assim, nós tínhamos... era um problema que a gente tinha na escola, a gente falava em elaborar um material nosso, apostila nossa de cada área, com cada porcentagem, para a gente usar na escola. Mas os nossos professores elaboraram. No final das contas, a pandemia veio a favorecer isso. Porque agora, como os nossos alunos da EJA não participam de Meet, não realizam Classroom, porque é uma limitação que eles têm com tecnologia ou outras coisas, né, eles acabam pegando material impresso. Então, os nossos professores precisaram elaborar um material impresso que o aluno desse conta. Quando a gente saiu na pandemia ano passado, foi um tipo de atividade, a gente fazia entrega quinzenal, só que a gente viu que isso confundiu muito eles. Então, os professores começaram a elaborar um material melhor, isso eu posso dizer que foi gritante a diferença do início da pandemia para o final do ano, com maior tempo, com um prazo mensal. Então, assim, quando a gente retornar para a escola, a gente vai ter um material para ser utilizado na sala de aula, porque, no final das contas, a pandemia fez com que os nossos professores fizessem aquilo que a gente tinha vontade de fazer, mas quando estávamos presencialmente na escola, não tinha essa possibilidade. Mas isso foi uma ação da minha escola. Agora, se eu pensar em mantenedoras, em editoras, não há
é uma porcentagem assim, uns 5%, se for para pensar né, até 100%, é muito pequeno. Não tem uma elaboração de um material muito bom. Teve um material de 2009, se não me engano, quando lá no governo havia essa questão do trabalhador. Então, tem um material de fundamentação, mas mais para a equipe pedagógica da EJA, que é muito bacana, mas, assim, um material para o aluno, para o estudante, não tem. Então, esses são dois entraves, assim, né? Essa questão do horário de trabalho e a pouca disponibilização de material. Então, tá ok. Até porque, professora, também é um imenso prazer estar fazendo essa entrevista com você, porque eu já participei da antiga modalidade, que era o CBEJA, né? Eu e a Daniela, a gente já passou, a gente já viu qual que é o trabalho dos professores, a gente meio que teve uma certa experiência, sabe? Eu também. E da mesma maneira que a gente vê a certa dificuldade dos professores, a gente também reconhece que os alunos, infelizmente, também sofrem com essa dificuldade. Se o professor não estiver preparado para estar exemplificando com qualidade, ele está sempre atencioso com cada aluno, infelizmente o aprendizado ele se torna mais difícil. É que a gente fez os dois modos, tanto o coletivo quanto o individual, né? A gente alternou as matérias. Como você disse, a gente começou pelas maiores, que foi português e matemática, e por ser uma demanda assim mais dificultosa, a gente optou pelo coletivo, né? E as salas sempre eram lotadas. E o professor, querendo ou não, ele tem uma dificuldade maior, né? Até porque somos todos adultos e é diferente, né? Lidar com o adulto com a criança, né? Mas uma coisa que aconteceu, o coletivo ele podia reprovar por frequência, no individual não. Sim. Porque, na verdade, se você não foi naquela aula, você não ganhou aquela presença. No coletivo, não. Se você não foi, você levou a falta. Sim. Isso era uma coisa que eu gostava bastante do individual, porque o estudante ele podia fazer de acordo com a vontade e a necessidade dele, e o ritmo dele. Porque é um problema na EJA muito... Né? 6h, 6h30, o povo 7h30. 7, 7h30. Que é outra coisa que eles querem antes do que estudar. Sabe? Então, assim, tem alguns detalhes. Não é que eu fui contra, porque eu gostava antes do coletivo individual do... Camila, tá travando? Eu também fiz o CBEJA no Paulo Freire, acho que foi lá que vocês fizeram, né? Só que Freire que a gente fez, exatamente. Então, eu fiz também no Paulo Freire, mas eu fiz só o terceiro ano, né? Porque toda aquela questão, que eu tive a Carol e tal, e eu queria terminar logo. No fim, eu deveria terminar em meio ano. A minha ideia foi fazer o CBEJA de forma individual para terminar em meio ano. Como é individual e carreira solo realmente, eu levei um ano inteiro. Então, quer dizer, é o aluno que se vire, né? E realmente, me virei e demorei mais tempo do que eu estava esperando. Mas não tive muito contato com o professor. Tinha alguma coisa ou outra só de vez em quando, assim, de tirar alguma dúvida, mas quase não tive contato. Ah, não, o individual que a gente tinha aqui era o individual dele ir ficar a noite inteira, as 4 aulas, fazendo atividade com o professor. Não era sozinho. Era individual, era no ritmo do aluno, mas o contato era direto com o professor, a noite toda. Não, o meu era só por apostila. Não sei se você pegou aquela época, sabe? Não, entrei no EJA depois. Foi em 2000, eu tive a Carol em 2000, acho que foi 2000, no ano 2000. Não. Acho que foi 2000. Nossa, faz anos, hein? Será que eu tô velho ou não? 2000 eu estava entrando na pedagogia. Eu entrei na pedagogia em 2000. Ah, então, ó, 2000 eu estava fazendo o terceiro ano pelo CBEJA do Paulo Freire, ó. Só que a ideia era realmente meio ano. E eu fui me arrastando, porque eu achei que podia ir estudando lá. Aí, no meio do processo, quando eu estava quase no final do ano, eu me despertei. Eu pensei, né, bom, deixa eu ver como é que vai ser. Camila, por Deus, eu só lia a apostila, ia lá e fazia a prova. E tchau.
e passavam. Quer dizer, para você ver que não era uma prova tão elaborada também, porque às vezes eu nem lia direito a apostila. Ia fazer a prova e, para mim, o que interessava era passar, claro. Mas, assim, será que é, né, em relação a quem precisa mesmo, né, se tem esse acompanhamento? Porque... Esse é um dos problemas da EJA. A questão de políticas públicas, que o interessante é que a pessoa passe mesmo só para ter o diploma, para entrar no mercado de trabalho, mas ela não precisa ser um ser pensante e crítico. Porque eu preciso de mão de obra barata, eu preciso de massa de manobra. Esse é um problema das políticas, era lá e é hoje, infelizmente, nos atuais governos, a nível, posso dizer que a nível federal e estadual, o que se quer é mão de obra. Massa de manobra. Exatamente. A gente não pode entrar assim nos méritos políticos, né, independente da situação, mas infelizmente é a nossa realidade, né? Infelizmente. Mas vocês não podem, que vocês estão estudando, eu posso. A gente não pode. Tá ok. Uhum. Então, a próxima pergunta para a pedagoga. Referente ao suporte pedagógico para a modalidade da EJA, na sua escola existe assessoramento pedagógico para os professores? E se sim, quem realiza, em quais momentos e quais as contribuições que traz para a prática docente? Então, existe, realizado por mim e pela outra pedagoga. Nós temos, né, a formação em pedagogia e nós duas trabalhamos com anos iniciais, então isso nos favorece bastante, eu acho que na hora de ter alguns discursos com o professor, na hora de flexibilizar o conteúdo. Então, o professor tem hora de atividade, está na sala de permanência, a gente está lá, conversando todo dia. Um dia a gente para especificamente para corrigir o planejamento dele, que ele precisa adequar aquele planejamento que é do semestre, que ele me entregou, alguns dias depois do início do ano, ele me entregou o planejamento que ele vai trabalhar, quais conteúdos e metodologias ele vai utilizar no semestre inteiro. Então, a gente senta especificamente e pontua isso com cada um dos professores. A gente tem reunião pedagógica, a gente fala daí com todos os professores. Nós tivemos agora, em abril, uma reunião pedagógica que nós dividimos entre fundamental e médio. Eu conversei com os professores do fundamental e a outra pedagoga com os do médio. Ano passado, também eram duas pedagogas à noite e nós não tínhamos essa divisão. Mas esse ano, outra pedagoga que trabalha comigo achou melhor a gente fazer essa divisão entre fundamental e médio. É gritante a diferença dos alunos do fundamental e do médio, mesmo sendo dentro da EJA, a postura, enfim, a flexibilização, um monte de coisa. Dentro da própria EJA a gente percebe essa diferença. Então, assim, a gente tem reunião pedagógica, a gente vai falar sobre isso. Sábado agora a gente vai ter reunião pedagógica, agora é replanejamento. Então, assim, eu e a outra pedagoga constantemente estamos conversando com os professores. A gente não espera um dia de reunião pedagógica. Até no recreio, brincando, se o professor fez algum comentário, a gente não gostou, a gente já responde e fundamenta o porquê daquela resposta. A gente aproveita todos os momentos, porque se a gente ficar esperando um momento específico, aí é mais complicado. Tá, ok, então. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para a Daniele. Boa noite. Boa noite. Então, primeiro eu queria te agradecer, né, por você ter nos dado essa oportunidade. E eu vou fazer uma pergunta sobre a evasão. Então, sabemos que ocorre significativamente a evasão na EJA, né? Não só na EJA, né? E quais fatores você atribui a esse acontecimento? Quais as suas sugestões para que isso seja minimizado? Necessidade econômica. É o que faz com que ele evada da escola. Ele já evadiu, era a necessidade alimentar, econômica ou familiar. Quando ele evadiu lá na idade regular, já foi por alguma razão. E hoje, muitos desistem. Por exemplo, assim, eu vou te dizer, 70% hoje, 70% não, deixa eu pensar agora, na minha clientela agora, talvez não chegue a ser tudo isso, mas mais que a metade, isso eu posso ter certeza,
desiste por conta do mercado de trabalho, porque não está dando conta. Isso é mais da metade. Mas nós temos a porcentagem do adolescente que não quer, está desestimulado, não quer, acaba indo por outro caminho. Eu tenho um este ano que, quando a gente estava presencialmente, por exemplo, a avó, semanalmente, diariamente, ela estava me ligando para saber se ele estava na escola, porque ele tinha problema com drogadição. Mas esse ano nós estamos distante. E ele saiu desistiu e saiu de casa e não se sabe onde ele está. Então, nós temos várias situações. Temos ainda, que acontece, a mulher que não pode estudar porque o marido não deixa. Ainda temos esse tipo de situação, muito menos do que 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, mas ainda temos isso sim, ainda tem isso. Então, assim, a desmotivação, fatores familiares, mas mais da metade é o mercado de trabalho, é a necessidade financeira, tem que alimentar a família, tem que trabalhar, mais da metade dizendo isso dentro do, 10, 15, 20% que desistem por semestre. Tá. E como é de conhecimento de todos, desde o ano passado, devido à pandemia, os professores se reinventaram de formas mais diversas, principalmente no aspecto tecnológico, para assegurar a continuidade da escolarização dos seus estudantes. Conte-nos de forma detalhada como a EJA tem sobrevivido nesse momento e quais as ações da escola como um todo, frente às demandas desse público. Eu posso te dizer que o professor se reinventou muito para o regular. Para a EJA, o professor ele já se reinventou porque ele trabalha de manhã, ele trabalha à noite. Então, ele também daria, né? Os professores estão fazendo o Meet diariamente, toda a aula. O professor está lá, postando atividade no Classroom, colocando o link do Meet no grupo de WhatsApp que nós temos, os grupos de WhatsApp que eu fiz no começo do ano, fiz na metade do ano passado, fiz quando foi a pandemia no começo, lá em março, com os alunos que nós temos contato daquela turma. Então, assim, ali a gente posta os recados, a gente faz a apostila, a entrega da apostila impressa, mas a gente põe a apostila ali no grupo também, Word e PDF, para quem quiser imprimir, ou não tem como imprimir, está trabalhando, não tem como lá buscar, só põe as respostas no caderno, tira a foto, manda para o professor. Então, assim, eu vou te dizer que Meet e Classroom não é a grande ferramenta para os professores da EJA, mas o WhatsApp, sim. O WhatsApp é a nossa ferramenta carro-chefe com a EJA, porque nós temos uma porcentagem bem grande mesmo, 70%, 80% pegando a apostila impressa. 10% que realizam Meet. Então, por exemplo, 10% de 200 e poucos alunos são 20 e poucos alunos. É pouco, mas é o que nós temos hoje, né? Os professores, eles fazem relatórios para a gente diários. Terceira aula na turma 4, Meet na aula 4, 0 aluno. Quarta aula na turma 2, 1 aluno. Entendeu? Assim, mal e porcamente, se algum dia o professor consegue 4 alunos, é bastante num Meet. É bastante. Então, assim, te digo que é 10% isso. 80% é impresso, mas basicamente é o WhatsApp. Mesmo os que vão pegar impresso. Professor, eu não entendi a atividade 3 na segunda página. O que o senhor quis dizer com aquilo? Eles tiram dúvida no individual com o professor. Então, o carro-chefe da EJA, hoje, nessa questão da pandemia, a atividade impressa e o WhatsApp. É isso. Você sabe que eu tinha uma ideia diferente um pouquinho da história do remoto com a pandemia, no caso o EJA, né? Eu tinha ideia que talvez funcionasse de uma forma bem legal, assim, a questão do trabalho remoto e tal. Mas agora, ouvindo você dizer, assim, parece que realmente, se você parar para pensar num outro contexto, realmente a dificuldade tecnológica, assim, para alguns alunos, né, que já nasceram na geração Z, como diz os professores, já é complicado. Eu imagino realmente que para os alunos Z já deve ser um pouco mais mesmo. Que nem você falou em relação já perdeu lá atrás em relação à evasão, tudo, né? Mas eu penso assim, por um outro lado, em relação ao WhatsApp, Camila, como é que os professores não enlouquecem, assim, porque eu acredito que, por ser uma ferramenta mais fácil para os alunos, para tirar dúvidas,
eu acredito que os professores tenham bastante alunos também, não tem, por exemplo, em algumas turmas, tal, né? Como é que funciona a vida desse professor? Ele fica meio enlouquecido, acredito. A gente teve que doutrinar. Ainda acontece? Acontece, mas não como no início da pandemia. Nós tivemos que doutrinar os alunos falando da questão do o professor vai te atender no dia que ele tem aula com a tua turma, no dia do horário de trabalho dele. Então, eu sou administradora do grupo de Whats. Quando a gente abriu o grupo esse ano, a gente fechava todo dia às 10, abria no dia seguinte. Fechava final de semana. Para eles não ficarem nos importunando no final de semana. Eles mandavam privado para pedagoga, ainda manda de vez em quando, mas hoje é mais raro. Então, assim, foi um trabalho árduo da gente doutrinando isso. Ano passado, os professores enlouqueceram, sim, eu mais ainda. Tanto que esse ano, para manter um pouquinho a minha saúde mental, eu separei entre o WhatsApp e o business. Na outra escola, eu tenho 70 grupos de WhatsApp da outra escola. Então, são mais 11 grupos de turmas do EJA. Então, assim, realmente eu ficava louca. Então, eu separei todas as turmas dos meus 2 trabalhos profissionalmente, eu fiz essa separação, muitos professores fizeram também. E, assim, o professor precisou parar de se cobrar muito ou ficar ansioso com aquilo. Me mandou mensagem meia-noite. Eu não vejo, amanhã eu respondo quando tiver em horário de trabalho. O professor também teve que se policiar. Porque no começo, a gente respondia muito. A gente ainda responde, eu não vou dizer que não, porque responde. Porque se um cara me mandar sábado à tarde, domingo à tarde, como acontecia muito, agora, eu não sei, ele até não está me mandando, tinha um especificamente que me mandava mensagem domingo à tarde, e eu respondia, os professores respondiam, por quê? Porque ele trabalhou a semana inteira, final de semana é quando ele sentou para fazer a apostila. Então, nós temos muitos professores que sim, que respondem, mas eu acho que foi um trabalho bem árduo da gente doutrinar todo mundo. Agora, acho que todo mundo já está acostumado com isso. Então, eles até mandam mensagem, o professor responde no dia seguinte, na hora de trabalho, não tem problema, depois, quando o aluno tem, ele olha, daí ele faz aquilo, aquele áudio, aquela explicação, mas foi um trabalho árduo, e aí acostumou todo mundo. Até porque eu acredito que os prazos dessas atividades que eles estão fazendo em casa deve ser um prazo bom, né? Então, tipo, não é aquela sangria desatada, acredito eu, que ele consegue, de repente, num horário ideal, tirar dúvidas e tal, e ir aos pouquinhos caminhando, né? É isso, então foi uma coisa que nós percebemos que foi necessária a mudança para o EJA, porque nós começamos com atividades quinzenais, eles não tinham tempo de fazer. Então, estava sempre atrasado, a gente estava sempre... Aí, pedagoga é chato, você fica ligando, mandando WhatsApp, mãe, me traz a apostila amanhã, às 8, às 7, às 5, eu te espero, paraná. A gente, pedagoga, fica implorando por atividade, praticamente. Então, a gente viu que não deu. Então, quando a gente começou o segundo semestre no passado, esse foi um plano nosso da escola, e fizemos apostilas mensais. A apostila tinha que equivaler a 4 semanas de trabalho. Então, foram 4 apostilas ano passado. Agora, esse semestre também vão ser 4 apostilas. Então, ele tendo um mês para fazer, 2 finais de semana ele teve problema, depois, entendeu? Aí eles conseguiram, tanto que a nossa a retirada de devolutiva é bem grande de apostilas. Então, melhor, foi uma coisa que nós vimos e foi muito bom essa mudança para mensal. Então, mas eu acredito que tem um detalhe assim, bem preocupante também, né, Camila? Se você pressionar os seus alunos, por exemplo, você não está dando conta, você não está fazendo, você vai perder esse aluno, fácil, né? Não, você não pode falar isso. Tá com dificuldade? Você quer que eu te ajude? Você precisa de ajuda? Vai lá no colégio que eu vou estar lá até às 8. Passe lá que eu te ajudo a responder. Poxa, mas não desista, não desanima agora, falta pouco. Não dá para ser na cobrança, tem que ser na motivação, no incentivo. Vai lá que a gente te ajuda. Vamos marcar um dia? O professor vai lá e te atende, só você. Porque assim, a gente está tentando de tudo na EJA. Eu não posso chamar uma turma, eu não posso aglomerar. Mas se um professor podia, né? Agora com essa história de MIT obrigatório, se eles não fizerem MIT, eles recebem falta, cortou esse nosso embalo, porque a gente já estava com um cronograma de atendimento, né, com grupos pequenos, 3 alunos, 1 aluno, 4 alunos ali, mas a gente já tinha elaborado um cronograma para esses atendimentos específicos da EJA. Mas daí o nosso mantenedora colocou a obrigatoriedade do MIT, o professor fica lá 40 minutos na frente do computador sem aluno nenhum, senão ele leva falta. Para mim, isso não tem lógica. Ele podia estar na escola presencialmente atendendo um aluno individual
que eu fazia mais efeito do que estar na frente do computador sem ninguém, mas ordem. Acontecem umas coisas que, em vez de ajudar, né, eles vão amarrando, vão complicando. E assim, nessa questão que eu estava falando realmente da questão do aluno do EJA, e realmente, como é que você não pode ir na pressão? Você tem que fazer com que teu aluno faça, mas que ele se sinta acolhido, que ele se sinta o tempo todo ali, que você está em volta dele, tipo, não deixando ele abandonar o barco. Agora, o sistema, que você sabe qual eu estou falando, ele te pressiona o tempo inteiro, para que você pressione teu aluno. Só que no EJA não é bem assim. Na educação infantil, fundamental e coisa arada, você tem, além do cronograma, que não tenha no EJA, mas, por exemplo, você tem uma família e tem um pai por trás. No EJA é diferente. No EJA é o aluno que vai por si. Então, se fizer muita pressão, né, Camila, acho que você perde teu aluno e realmente... Eles estão sentindo falta e nós também. Quero ter a esperança de que no segundo semestre nós possamos voltar presencialmente para a escola. Tomara, né? Seja legal aí. Mas todo mundo com vacina também, né? Apesar Sim. que nesse cronograma que você falou, eu acho que é super, super relevante. Se fizer um cronograma, atender, vamos dizer lá, Pequenos vai atendendo grupos? 1 ou 2, exatamente, 2 ou 3 num dia, por exemplo, de repente acho que seja bem legal. E importante para que não haja evasão, né? Acho que vai ser bem, Sim. bem significativo. Mais alguma questão, gente? Não, tudo certo? Camila, aguenta só um pouco, tá bom? Mas eu quero te agradecer imensamente pela sua contribuição para o nosso curso, para a nossa formação. Quero agradecer aos meus colegas, a Dani e o Jean também.